Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Bárbara Calmon de Física e hoje vamos ter uma aula bem legal sobre o capítulo 11, que foi a parte onde a gente parou no conteúdo, né? Antes de a gente ficar em casa e acontecer isso tudo que está acontecendo no mundo, né? A gente parou na página 142, no capítulo 11. Então, eu queria que você pegasse aí o seu livro, abrisse o livro e acompanhasse junto comigo, tá? Para você ter uma aula bem legal. Então, é nessa página que tem essa menina com esse balãozinho aqui, ó. Capítulo 11, página 142. A nossa aula de hoje é uma aula de introdução ao estudo das forças. Vai ser uma aula bem legal. A gente vai começar hoje a falar um pouquinho sobre a parte da mecânica chamada de dinâmica. Porque, assim, mecânica a gente está estudando na física, né, desde o início do ano. Mas a mecânica é dividida em cinemática e em dinâmica. Cinemática a gente já viu, que é a parte de movimento, né, de aceleração, velocidade, queda livre, tudo isso. Hoje vamos começar a estudar a dinâmica, que é uma parte que está dentro da mecânica, mas que ela trata o movimento de uma forma um pouquinho diferente. A cinemática, ela estuda o movimento sem levar em conta as coisas que interferem nele, as forças externas, né, que podem interferir naquele movimento. E a dinâmica não, ela já leva em conta essas forças, né, que podem, né, alterar os movimentos, que podem interferir nos movimentos. Então, essa é a diferença entre cinemática e dinâmica. A dinâmica leva em consideração as forças. E a cinemática não tem relação com forças, né? Apenas com movimento, sem levar em conta as forças que podem influenciar sobre ele, tá bom? Aqui no livro a gente tem um exemplo bem legal aqui, eu vou até mostrar para vocês, dessa moça que foi numa padaria, no mercado, não sei, para comprar queijo. Então ela fala assim, moça, me vê 300 gramas de queijo mussarela, por favor. Quando ela faz esse pedido para a pessoa que está no balcão atendendo, quem está atendendo não tem nenhuma dificuldade em entender. Ela fala 300 gramas, a pessoa vai lá, bota a quantidade e vende para ela o queijo. Não é assim? Essa grandeza que a gente fala aqui, então, 300 gramas, é uma grandeza que a gente chama de grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? É aquela grandeza que o número, por si só, ele já faz você entender o que significa. Então, se eu falar assim, ó, um outro exemplo de grandeza escalar. Se eu falar assim, hoje a gente tá aqui em Macaé, tá quente pra caramba, tá 40 graus. Não tá isso, né? Tá, sei lá, uns 35, tá quente mesmo. Eu tô até suando aqui no escritório. Mas esse valor, 35 graus, você já entende que é uma temperatura. Não tem que falar mais nada, já sabe que tá quente. Um outro exemplo, tempo. Você fala assim, ó, daqui pro Rio eu vou gastar 2 horas e meia. Você já entende que é o tempo que você gastou. Então, quando você falou 2 horas, a pessoa já entendeu o recado, né? Só com o número você já entende. Um outro exemplo, essa caneta aqui tem 30 centímetros de tamanho. Não, tem menos, né? Na verdade, deve ter uns 15, mais ou menos. Você já fala o tamanho, a pessoa entende. Então, é quando grandeza escalar, é quando o número, sozinho o número, já faz você entender a mensagem. Tranquilo até aí? Beleza. O que é uma grandeza vetorial? É aquela grandeza que só o número você não consegue entender a mensagem. Se eu falar assim, ó, tu vai pegar o seu carro e vai dirigir 50 quilômetros. Vou falar só isso. Mas se você, Bárbara, 50 quilômetros? Tá, 50 quilômetros é a distância que eu vou percorrer, mas eu vou para que lado? Para a direita, para a esquerda, vou para o norte, vou para o sul? 50 quilômetros indo para Rio das Ostras ou indo para Campos? Um exemplo, né? Botando aqui na nossa cidade. Então, na verdade, isso é uma grandeza vetorial. É quando eu preciso, além do número, falar outras coisas. Falar qual é a direção que você vai ter que tomar. Ó, você vai 50 quilômetros para a esquerda, 50 quilômetros para cima, 50 quilômetros para baixo, se fosse um avião, por exemplo, né? Não pode falar só o número, tem que falar além do número duas coisas. E essas palavras estão até aqui, eu até grifei aqui no livro para vocês grifarem no de vocês também. Essa palavra é direção e sentido. Qual é a direção que você vai, né, fazer esse movimento? Qual é o sentido que você vai fazer? Então, isso é uma grandeza vetorial. Então, um vetor, que tem até um desenho aqui que está numa setinha vermelha, você pode olhar no livro também. Um vetor é um segmento de reta. E esse segmento de reta, ele tem direção, sentido, né?
E ele também tem um tamanho. O tamanho dele é um módulo, né? É um número. Mas além do número, ele tem sentido e direção. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E a gente vai falar muito de vetor quando a gente falar de força. Então, nessa aula de hoje, a ideia foi mostrar para você a diferença entre grandeza escalar e vetorial e explicar o que é o vetor. É muito simples. O vetor é um segmento de reta, são essas setinhas. A gente desenha assim mesmo, né? Com setinha. Que elas têm, além de um módulo, de um número, elas têm também informações que a gente precisa para fazer as questões, como direção e sentido. Se a setinha é para cima, se é para baixo, se é para um lado, se é para o outro, tá bom? Isso que é um vetor. Aqui na página 143, ele dá uma parte introdutória sobre força. O que é força? Ele dá até uma foto aqui de uma moça correndo, tá vendo aí no livro? Essa moça correndo aqui, ó, caminhando. E o livro fala assim: a gente tem que fazer mais força para correr ou para caminhar? Obviamente que é para correr. Então, força, né, é aquilo que a gente tem que aplicar para manter o movimento. Eu quero fazer isso aqui, eu tenho que fazer uma força para poder o braço continuar aqui fazendo esse movimento, não é assim? Então, quando a gente não tem essa força, a gente tem o repouso. Eu estou fazendo uma força, né, um movimento aqui, o braço está rodando. Quando eu paro, voltou para o repouso, tá? Então, ele dá, inclusive, uma definição de força, né? Aqui no livro, essa parte aqui de definição é importante, ó, até grifei aqui também. A força é uma ação capaz de produzir ou modificar um movimento, bem como deformar um corpo. Ou seja, se eu pegar esse livro aqui e eu fizer uma força, tô fazendo aqui, ó. Eu tô deformando esse livro. Tô fazendo uma força. Então, o que é força? É uma coisa que consegue deformar as coisas ou consegue alterar o movimento. Ele tá vindo pra cá, agora eu puxei ele pra cá. Apliquei uma força para ele vir pra cá, tá? Então, isso que é força. É importante entender que no universo, de modo geral, as coisas se movem, né? São puxadas, empurradas sempre por forças, tá? Então, essa foi a nossa aula introdutória de hoje, tá? E como tarefa para casa, eu vou querer que vocês pesquisem o seguinte: quais são os tipos de força que existem dentro da dinâmica? Eu vou botar um arquivo no Word, vou montar um arquivo direitinho para vocês e botar lá no eClass, falando, explicando como é que vai ser melhor essa pesquisa. Mas é uma pesquisa que tem que ser entregue até sexta-feira. Então, hoje é terça, você tem até sexta para fazer essa pesquisa e postar lá no eClass para mim, tá bom? Então, vocês podem estudar as páginas 142, 143, que foi nossa aula de hoje, e fazer a pesquisa para nossa próxima aula, que é sexta-feira, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, que Deus abençoe vocês. Beijinho e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.